Agora, e não se negocia só com o Donald Trump. Também nós vamos negociar com todo o aparato do Estado norte-americano que trata de comércio, né? E dos interesses que eles têm. Muitos setores da economia norte-americana, eles são protecionistas, eles não querem abrir, né? Historicamente, o Brasil tem problemas, por exemplo, no setor como a exportação do suco de laranja, sapato, a questão do aço, né? As siderúrgicas americanas, elas são bem fortes, elas fazem um lobby de proteção. Então, essas negociações dos mercados brasileiro e norte-americano, para que haja um contato maior entre eles, essas negociações elas são constantes e elas duram, e elas são entre países, tá? Um problema que eu apontaria, né, é um caso que o presidente está fazendo, que a gente chama na política é a confusão do público com o privado. É um caso a gente chama de patrimonialismo, e o nepotismo é uma espécie de patrimonialismo. Quando você confunde as duas coisas. Quando você é presidente do país, você não governa o país como um chefe de família. Você é chefe de Estado. Então, a partir do momento que você é presidente, todos aqueles que não são presidentes são cidadãos e eles são iguais perante a lei, né? Então, quando você nomeia o seu filho como embaixador, isso se assemelha muito mais a medidas de governantes autoritários. Se a gente pegar exemplos históricos de governantes... Países árabes, por exemplo. Que fazem isso, que não são nenhum exemplo nem de democracia e nem de desenvolvimento ou países como o Japão, que são imperialistas, né? O imperador, né? Que tem o filho que vai sucedê-lo, uma tradição, né? milenar. Ou a Espanha, que tem o rei, né? Tem o filho, isso, que é o príncipe, né? Aquela coisa, né? Então, aqui no Brasil, eu acho que esse é um assunto que deve passar pela pauta, e passa pela pauta de muita imprensa, em todos os seus níveis, desde da questão virtual, das redes sociais, das rádios, das televisões, e foi assunto da campanha eleitoral a questão da meritocracia, né? Se tem muita ideia de que o Brasil não é um país que dê valor à meritocracia, a ideia em que muitos cargos no governo são mais ocupados por amizade ou por indicação do que por mérito, né? E por incrível que pareça, talvez o único lugar no governo federal onde a meritocracia é respeitada é no Ministério das Relações Exteriores. Então, para se chegar ao topo da carreira de embaixador, para ser elegível, né, para ser embaixador nos Estados Unidos, ou ser um embaixador brasileiro na ONU, na França, na Inglaterra, na China, são os países-chave, assim, se passa por muita coisa. Primeiro é um concurso duríssimo para entrar no Instituto Rio Branco. Qual é a formação de um embaixador? Para ser embaixador, primeiro tem que ter curso superior, mas qualquer curso superior para ser embaixador hoje? Olha, qualquer curso, mas assim, o que eles estimulam na prova, no processo de seleção, são questões de direito internacional, economia internacional, política internacional, história das relações internacionais, história do Brasil nas relações internacionais. Na área de economia também é microeconomia, macroeconomia, economia internacional. É um concurso dificílimo de ser aprovado. E depois, entre esses que passam por esse concurso dificílimo, muitos diplomatas, né? Todos eles se tornam diplomatas, né? Mas para se tornar embaixador, são poucos que se tornam. Como muitas pessoas brilhantes estão no exército e poucas vão virar generais 4 estrelas. Então são poucos aqueles que viram embaixadores de uma desenvoltura considerável. Se nós olharmos os últimos embaixadores brasileiros em Washington, assim que eles são, como falam os franceses, lá, o crème de la crème, né? São a nata da nata. A nata da nata. A nata da nata. Eram embaixadores experientes, é isso? Experientes e pessoas com uma cultura excepcional,
uma capacidade de negociação também excepcional. E pessoas com experiência de embaixada mesmo, experiência como embaixadores. Sim, e de passarem já por situações muito difíceis, de negociarem com o governo americano, com a União Europeia, questões da ONU. Então, qual que é o mérito que levaria o Eduardo Bolsonaro a essa embaixada? Se a gente pega o embaixador atual, o que está lá, que é o Sérgio Amaral, e fala qual que é o mérito dele. Então, vamos abrir o currículo e a carreira dele. É uma carreira respeitável. Mais do que isso, é admirável o que ele já fez pelo Brasil como diplomata. O Eduardo não tem esses predicados. E se voltasse um ano no tempo, nem a idade ele teria. Nem a idade. Então, qual que é o diferencial dele? Ser filho do presidente. Então, peraí, se nomeações importantes, o critério é a familiaridade com o presidente, isso não é uma boa coisa. Agora, cogita-se também que o Eduardo Bolsonaro poderia ser o ministro das Relações Exteriores. E aí? Se isso acontecer, o que mudaria em tudo isso? Olha, eu diria, não haveria mais esse problema com os embaixadores, né? Porque causa um mal-estar. É pensar numa organização de uma grande empresa, os que estão lá em cima e que há mais tempo trabalharam e que esperam o cargo de uma vice-presidência, e chega o dono da empresa e fala, não será você, será só o meu filho que não tem experiência nenhuma. Esse problema seria abafado, pelo menos, né? Ou seria visto de uma maneira mais calma. Agora, também, o Itamaraty, eles precisam respeitar quem é o seu ministro das Relações Exteriores. Então, se nós olharmos os últimos ministros das Relações Exteriores, muitos deles eram respeitados no cenário nacional. Eram políticos que foram senadores da República, né? Ou que já eram também embaixadores já bem vividos no Itamaraty. Mas seria um problema menor e causaria um desgaste político menor ao presidente. Não seria o caso também de Eduardo Bolsonaro? Não, assim, traria um desgaste menor. Se Bolsonaro colocar o filho como ministro das Relações Exteriores, não seria tão desgastante quanto empurrá-lo ali na Embaixada dos Estados Unidos. Mas ainda é desgastante. Ainda é desgastante. Deixá-lo na Câmara Federal já estaria de bom tamanho, até porque ele foi o deputado mais votado da história do país. E aí se coloca uma outra posição. E teria que honrar os seus votos. E aí se coloca uma outra posição, que é um dos defeitos para serem discutidos do nosso sistema de representação, como alguém que recebe tanto voto pode largar o mandato. Tá? E tem casos mais estranhos ainda, né? De deputados que são eleitos com muitos votos e eles podem renunciar ao cargo ou, assim, temporariamente renunciam ao cargo, fica com o suplente, e o sujeito assume o ministério, e quando tem alguma votação importante, ele retoma o cargo para participar da votação, e no outro dia ele volta a ser ministro. Então, não é uma coisa que... Não parece muito sério isso. Ou você é eleito como representante, né, e você fica representante o tempo todo desse mandato, né, mas aí tem a permissibilidade da lei. Ele não faz nada ilegal. Mas não me parece algo bom para a democracia você votar num deputado, ele assume um ministério, uma secretaria, e ele só volta quando tem uma votação importante na Câmara. Eu queria que meu deputado ficasse lá o tempo todo. Estamos conversando com o professor Maurício Fronzaglia, especialista em política nacional e também internacional. O chanceler brasileiro Ernesto Araújo, como é que o professor vê o chanceler atual brasileiro hoje? O chanceler, ele foi nomeado embaixador, né, que é o topo da carreira, algumas semanas antes da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele era um diplomata discreto, sem chamar muito a atenção do meio ou dos estudiosos, nunca tinha participado de uma grande ação no governo.
durante a campanha eleitoral, ele cria um blog de política apoiando o presidente Bolsonaro, o que é uma prática que não é comum para os embaixadores, ou não é comum para diplomatas, né, para aqueles saídos do Instituto Rio Branco. E nesse blog que ele cria, apoiando a candidatura Bolsonaro, ele chama a atenção dos filhos do presidente e ele chama a atenção também do guru do presidente, do Olavo de Carvalho, do filósofo que mora ali na Virgínia, nos Estados Unidos. Então, ali ele se cacifou para o cargo, ele se fez conhecido, mas ele não era conhecido por nenhuma negociação difícil que ele tenha liderado ou por nenhuma missão no Brasil, seja na Organização Mundial do Comércio, seja no tratado com a União Europeia. A questão do Bolsonaro, ela não foi tanto pegar quem é o mais competente aqui, quem seria o mais afinado ideologicamente. Mas esse mesmo chanceler, 6 anos atrás, ele tem um texto publicado que ele admirava muito a presidente Dilma Rousseff. Então, as admirações dele se movem segundo as circunstâncias. Talvez, né? Pelo perfil duro de Dilma Rousseff, talvez? Essa admiração dele? Não, talvez por ser a pessoa que estava no poder. Por ser a pessoa que estava no poder. Então, o amor pelo poder, talvez? Na verdade, é mais um amor pelo poder do que... sei. Né? Então, seja lá a pessoa que Conheço bastante gente que adora o poder. Então, seja lá quem esteja no poder, ele vai ser simpático a essa pessoa, ele vai admirá-la. Professor, em relação à China, esta aproximação do Brasil e essa aproximação grande de Bolsonaro com o presidente Trump, isso aí afastaria a China de alguma forma e também os outros países do BRICS, principalmente também, vamos falar da Rússia, ou não? Dá para conciliar essa aproximação com os Estados Unidos e os países China, Rússia, Índia e também África do Sul? Olha, o que seria ideal e o que é possível fazer em um pensamento estratégico, assim, a gente fala os grandes players, os grandes atores do cenário internacional. Os dois principais, Estados Unidos e China, em matéria econômica. Se a gente for pensar na questão militar, Estados Unidos e Rússia. Né? Então, é preciso ter... Né? A gente tem a Índia, que também tem uma grande população, tem armamento nuclear e desenvolve questões tecnológicas ali. A gente pode tirar proveito da relação com todos esses países. E tirar proveito dessa relação quer dizer não fechar unilateralmente ou incondicionalmente só com alguns desses países. Porque em algumas áreas da economia, o nosso comércio com a China, ele é muito bom, ele nos traz muito benefício. Tá? Em algumas áreas, o nosso comércio com a Rússia ou com a Índia, ou com a África do Sul, que também faz parte dos BRICS, ela é mais vantajosa do que se a gente comercializasse esses mesmos produtos com os Estados Unidos. Então, pela posição do Brasil no mundo, a gente não pode se iludir, achar que o Brasil é uma grande potência. O Brasil não é uma grande potência mundial, mas o Brasil não é uma pequena potência. Né? A gente fala dos países emergentes, o Brasil é um dos mais importantes. Na América do Sul é o mais importante. Então, o Brasil pode ser classificado como uma potência regional. Então, assim, mas não estamos no nível nem da China, nem da Rússia, nem dos Estados Unidos. Então, nas negociações entre eles, a posição do Brasil ela deveria ser mais pragmática, como geralmente é. A gente tem uma história de que se chama de pragmatismo responsável, assim, e de ver qual seria o melhor acordo para o Brasil com cada um desses países, qual a melhor forma de se relacionar, porque cada um desses países complementa a pauta de exportações brasileiras de alguma forma. Só para a gente fechar e aproveitando a sua presença aqui nos nossos estúdios, esse acordo comercial entre Brasil e União Europeia que foi celebrado,
o que vai refletir para o Brasil esse acordo? Agora, esse acordo reflete alguma coisa ou não? E quando reflete alguma coisa esse acordo comercial? Vamos lá. Esse acordo, ele começa a negociação no final da década de 90. Então, eu estava me formando na faculdade ainda, estávamos nós ainda no mundo universitário. Ele começou com uma série de reuniões que se tiveram aqui na América do Sul, de cúpulas de chefe de Estado entre países da América Latina e da União Europeia. A União Europeia buscando uma aproximação. O Mercosul foi como parte da América Latina, a Europa se interessou com uma negociação com o bloco comercial, os dois são blocos comerciais. A complementariedade na pauta deles, algo que nós produzimos e podemos vender mais barato para eles, algo que eles produzem e que chegará para nós mais barato e melhor do que os produtos que temos aqui. Mas foi uma negociação muito complicada, de 20 anos. Né? Ela foi bem no governo Fernando Henrique, entre idas e vindas no governo Lula, dependendo também de quem ocupa a Comissão Europeia, que vai à frente das negociações, e finalmente se chegou a um tipo de acordo. Agora, muitos setores daqui e de lá não ficaram felizes. Os setores daqui que ficaram felizes é basicamente o setor agro, porque há muita barreira de entrada aos produtos agrícolas brasileiros, não só brasileiros, né, aos produtos agrícolas do Mercosul na União Europeia. Há muita barreira, não só barreira alfandegária, mas também barreira, tem uma questão de cota, barreira fitossanitária e uma série de outras. Tá? E tem produtos europeus, a gente pode falar basicamente também da indústria automobilística, tá? Que não entram aqui. Embora a gente tenha empresas que operem no Brasil e na Europa... Seriam padrões, né? Eles adotam padrão A, a gente adota um padrão B e aí há divergências, não se comunicam, não é isso? Não se comunicam. Agora, esse acordo ele depende de uma aprovação, tanto aqui do nosso poder legislativo, como o poder legislativo de cada um dos países da União Europeia precisam ratificar esse acordo. Para o nosso setor agropecuário seria ótimo, esse acordo seria ótimo. Tá? Em outras áreas, eu já vi o pessoal da Federação de fabricantes de veículos automotores pedindo um prazo maior para essa negociação, para poder se adaptar às regras que vão ser colocadas, tá? Mas é um grande negócio. Que aí elevaria o nível de qualidade dos nossos veículos, né? Sim, é isso? Elevaria o nível de qualidade dos nossos veículos. De certa forma, elevaria o custo também, né? Não necessariamente, porque o custo de muitos desses carros... A gente ganharia com esse acordo comercial também. A gente ganharia. Né? E tem muitos custos que a gente tem aqui de impostos, etc. E os carros viriam mais baratos. Viriam mais baratos também. Haveria essa compensação. A gente vê pelo preço do carro quanto custa o mesmo carro. Carros japoneses que geralmente são iguais em todos os lugares, né? Quanto custa um Honda ou quanto custa um Toyota aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. É um absurdo, né? Nos Estados Unidos o Toyota é o preço de um carro popular. E aqui é muito caro. É muito caro. E é o mesmo carro. Literalmente é o mesmo produto. O custo nosso é muito alto ainda, né, professor? Muito alto. Professor Maurício Fronzaglia, muito prazer tê-lo recebido aqui. Professor Maurício, que inclusive temos em comum aí a sua irmã Patrícia, que estudou comigo aqui. Exatamente. No SESI 409, hein? Quem diria, hein, professor? Há 40 anos atrás, hein? Eu me lembro de escrever o cabeçalho Centro Educacional SESI. É isso, né, professor? Que mundo pequeno, hein? Que mundo pequeno. Obrigado, professor. Um ótimo dia, uma ótima semana. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho realizado aí junto à Universidade Mackenzie e também à Fundação Getúlio Vargas. Eu que agradeço. Obrigado. Uma boa semana para todos nós. Professor Maurício Fronzaglia, especialista em política nacional e internacional, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Fundação Getúlio Vargas,
ele falou ao Jornalismo da Cidade.